essa resolução que o Conselho de Medicina lançou ali para proibição. O hormônio realmente emagrece? O hormônio é cerejinha do bolo, eu falo assim, sabe? Pro básico que já tá sendo feito. Então, às vezes ele usou a oxandrolona pra ficar sarado, mas a parte sexual acaba ficando errada. De fato, o verdadeiro propósito de Deus na minha vida ali, naquele momento que eu vivi uma transformação e que eu passei a levar aquela transformação para as pessoas também. Você encontra o seu propósito, você suporta o processo. Sim. Se você não encontrar o seu propósito, você não aguenta o processo e você desiste. O avião cai e aquela caixinha respiratória vem, você primeiro tem que colocar em você, tem que primeiro cuidar da gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Mentecast criado por Anne Reine Falcão, nessa nossa jornada de transformar vidas, de buscar que vocês melhorem a mentalidade, o corpo de vocês. E hoje estamos aqui com a doutora Tairine. Maravilhosa, doutora Tairine, nutróloga, mulher incrível, doutora incrível, trabalha com o Dr. Tigre, né, o método Tigre. Sim. É uma profissional que vem trabalhando transformação, né, trabalhando com o corpo, a mente, né, das mulheres também. Então é uma honra você estar aqui conosco. Obrigada. Para vir com um tema, né, bem pesado, um tema, assim, bem polêmico, porque as pessoas... Muita coisa boa, né, pra gente falar aí hoje. Tem um medo, tabu e crenças, né, sim. E hoje a gente vai quebrar isso. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite, vocês dois. Fiquei muito feliz e honrada e tenho certeza que vai ser bem legal aqui hoje. Ai, vai mesmo. Então, let's go. Vamos lá, então. Quem é Tairine Marrazzo? De onde você veio? Toda a sua jornada até chegar à medicina. Conta um pouquinho mais pra gente da sua história. Bom, eu sou de uma cidade chamada Ubá, não sei se vocês conhecem, no interior de Minas. E com 18 anos eu fui para Juiz de Fora, que era a cidade maior ali próximo, para poder fazer a faculdade de medicina. E lá eu fiquei durante os 6 anos de faculdade, né? Mas durante a faculdade, eu fui para a faculdade, na verdade, com a minha família com uma condição financeira não muito boa naquele momento. Então foi bem restrito ali aquele período, né, de faculdade para mim. E durante a faculdade eu acabei ganhando bastante peso. E nesse período desenvolvendo um quadro de compulsão alimentar também. E ali começou uma luta contra a balança durante a faculdade toda, né? Entre emagrece, volta, engorda, esse efeito sanfona que todo mundo conhece, né? E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu resolvi fazer dermatologia. Fui para Belo Horizonte, fiquei lá durante 4 anos fazendo dermato. E foi um período difícil por lá também, porque fazia plantão à noite, ia para especialização durante o dia. E aí, tô lá naquela idas e vindas de tentativas de emagrecer, né, durante todo esse tempo. Mas terminando dermato, eu voltei para Juiz de Fora para começar, de fato, minha vida profissional ali na dermato. E ali eu fui buscando formas também de emagrecer, entrei na academia, conheci meu marido, que era meu personal na época, inclusive, e ali realmente foi a hora que eu comecei a engrenar nessa área. Mas com a dermato eu não estava ali extremamente satisfeita ainda com o que eu estava fazendo, né? E foi quando uma amiga me indicou o Dr. Tigre para me consultar. E aí eu consegui marcar uma consulta com muita dificuldade, né? Porque ele era super difícil de marcar a consulta. E aí foi quando eu cheguei a primeira vez ali naquele momento do consultório dele que, de fato, eu vi a transformação que ele se fazia nas pessoas, sabe? Foi quando o meu emagrecimento passou a ser definitivo, quando eu tive realmente aquela virada de chave nesse início desse acompanhamento. Então, eu emagreci 13 quilos naquele período lá, naquele momento de consultas com ele. E foi quando eu comecei a me apaixonar demais por essa área, por tudo que eu estava vivendo ali, né, de realmente ter virado aquela chavinha ali na cabeça. E aí, no meio da pandemia, foi quando os procedimentos estéticos lá da dermato meio que se encerraram, né, não podia trabalhar, foi um momento de aperto também. E eu falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Já não estava muito feliz. E eu estava buscando mais conhecimento já nessa parte de emagrecimento, vida saudável, porque era o que eu estava vivendo e o que eu estava gostando, né, de fazer. E eu falei, poxa, eu vou fazer, então, nutrologia esportiva. E aí, comecei a fazer a especialização de nutrologia. E entre idas e vindas ao consultório do Dr. Tigre, a gente conversando, ele me convidou para, de fato, passar a trabalhar com ele, né? Na época, ele tinha uma lista de espera de 20 mil pessoas, e era só ele. Então, foi aí que a gente começou nesse trabalho.
E foi muito lindo. Eu pensei muito que eu queria levar as pessoas àquela transformação que eu estava vivendo ali também, né? E eu vi que era com isso que eu queria trabalhar realmente. E assim, eu acabei me encontrando de fato na medicina aí. Ai, que incrível. Então, hoje você se sente realizada na sua profissão. Muito, muito, né? Eu falo que consegui encontrar, de fato, o verdadeiro propósito de Deus na minha vida ali, naquele momento que eu vivi uma transformação e que eu passei a levar aquela transformação para as pessoas também, né? E é engraçado que você falou isso, que assim, se a pessoa não entende o seu propósito, ela não sustenta o processo dele. Sim. Ela não aguenta, acha impossível. Exato. E aí você encontrou o seu propósito. Então, assim, na Dermato eu gostava muito, eu me sentia realizada e tal. Mas sabe quando falta aquela coisinha ali, né? Que você fala assim, ainda não é isso, entende? E aí foi nisso, na nutrologia, na área esportiva, né? No emagrecimento, que eu realmente me encontrei. Ai, que bom. Puxando esse gancho, tá? A gente já sabe, né, agora de onde você veio, o que te fez ser, né, nutróloga, assim que fala mesmo? Isso. Então, a gente já viu, né, isso é bem legal a sua trajetória. Eu queria perguntar para você qual o melhor perfil de emagrecimento, o melhor método, o que você vê sobre isso pelo seu acompanhamento com as suas pacientes? Quando a gente fala de perfil, é um pouquinho complicado, assim, o que eu vejo que emagrecimento, né, ideal é aquele que você consegue sustentar, na verdade, sabe? Aquela pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, né? Na maioria das vezes ela não consegue fazer aquilo de forma sozinha, porque às vezes tem muita coisa envolvida ali ao seu redor, e por mais que ela queira, né, eu quero emagrecer, mas tem coisas que às vezes atrapalham, como ansiedade, uma compulsão alimentar, resistência à insulina, que às vezes a gente precisa desse acompanhamento ali para realmente conseguir fazer com que essa pessoa emagreça de forma definitiva. Uma coisa que eu falo muito com as pacientes no consultório é que eu brinco que perder peso de gordura não é a parte mais difícil, é a parte mais fácil, né? Assim, por mais que o processo de emagrecimento ele seja difícil, mas a parte de manter é a parte mais difícil. As horas que as pessoas acabam ficando nesse efeito sanfona uma vida toda, né? Então, assim, eu vejo que o ideal é realmente esse emagrecimento que seja de forma saudável, que seja de forma definitiva, né? E que seja sustentável realmente. E, assim, nós sabemos que a influência da autoestima está ligada diretamente com isso. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. Qual é essa influência? Qual a importância da autoestima ligado a esse emagrecimento? Porque às vezes eu posso emagrecer, mas não me sentir tão... Sim. Eu falo que a autoestima tem total relação com isso, né? Não tem jeito. Com o corpo em si. O nosso corpo, ele tem uma relação total e direta com a nossa autoestima. E a nossa autoestima é uma relação com o resto da vida toda, né? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, eu falo que nada fica bom ao nosso redor. Isso acaba influenciando na nossa vida profissional, na nossa vida social, no nosso relacionamento amoroso. Então, influencia em tudo. Então, a pessoa tem que entender que ela precisa colocar também essa sua autoestima, né? A autoestima é muito subjetiva, na verdade, né? O que ela também se vê e se enxerga e se sente bem. Então, ela tem que, de certa forma, colocar isso como uma prioridade ali na vida, sabe? Porque quando tá bem com ela mesma, né? Se a saúde tá boa, se a autoestima tá boa, seja emagrecendo, seja fazendo algo no cabelo, né? É se olhar no espelho e se sentir bem. O resto das coisas sempre vão fluir de uma forma muito melhor e mais tranquila. Mas isso é treinável? Autoestima? Acredito que sim, né? Porque é a questão do autoamor, do autocuidado, né? Que você tem ali com você mesmo. Muitas vezes uma mulher, um homem, a autoestima não é tão boa porque ele não tem esse autocuidado, né? Com ele mesmo. De se amar, de se cuidar, de fazer uma atividade física e estar se sentindo bem, de emagrecer, que seja isso que vai levar ali, né, a ter uma autoestima melhor. Então, eu acho que o autoamor, o autocuidado leva a melhora da autoestima, né? Se a pessoa não se olha, ela não tem como ter autoestima, né? Se ela se olha, ela já tá tendo. Mas muitas das vezes, quando a mulher tá, né, o homem tá muito acima do peso, ela começa a evitar de se olhar, né, no espelho. Então, às vezes, muitas vezes, eu recebo às vezes paciente que
durante todo aquele ganho de peso, né, durante anos e tal, às vezes não enxergaram aquele ganho de peso, porque começa a evitar de se olhar. E às vezes, assim, alguém tirou uma foto aleatória, a pessoa, quando viu aquela foto, que ela, caraca, olha como eu tô, né, porque ela, durante esse tempo, ela não se olhava tanto. E às vezes é aquilo que dá aquele start nela também, para ela ver que ela precisa realmente mudar. Engraçado você falar de foto, que comigo foi assim. Quando eu tinha 90 quilos, eu não queria me olhar. Não, eu vivia o automático, meus filhos, meu marido. A minha mãe bateu uma foto minha com as crianças na praia, em Cabo Frio. Bateu e me enviou. Quando ela me enviou aquela foto... Aí que você foi realmente enxergar. Foi enorme, porque eu não queria tirar foto. A gente sabe que tá além do peso, só que a gente não quer, digamos assim, aceitar né? Ali. Então, assim, quando falou de foto... Comigo foi um pouquinho diferente, mas foi algo que deu um startzinho também, assim, foi até engraçado. Durante a faculdade, eu sabia que eu tava ali, né, um pouco acima do peso e tal, mas realmente não enxergava o quanto eu tava. E aí, quase no final da faculdade, uma amiga, parece que estava comentando comigo de um menino, até de um período acima e tal, e aí ele falou assim, eu sei quem é, uma gordinha. Olha, e aí ela veio me falar, e eu falei, caraca, né? As pessoas estão me enxergando como fulana de tal, aquela gordinha, sabe? É uma identificação, e eu falei, como assim? Aí que eu fui me ligar realmente do que estava acontecendo, né? Doutora, rapidinho, voltando para o assunto do emagrecimento, você falou que viveu esse efeito sanfona. O que você acha que fez você se tornar uma pessoa constante? Você acha que tem algum... Assim, a gente sabe que desistir acaba sendo um principal fator para isso acontecer, mas tirando a desistência, você acha que teve alguma coisa que te auxiliou e te ajudou a você fazer com que isso seja constante? Passar a ser constante, né? Eu tentei ser constante durante muito tempo. Eu falo que um pouco de diferença, às vezes, das outras pessoas é que eu queria muito ter essa mudança. Então, durante anos, desde a faculdade até ir para a nutrologia, eu passei tentando fazer aquilo, sabe? Às vezes eu olhava as pessoas que gostavam muito de ir pra academia, na época eu morava em Belo Horizonte, o pessoal corria na Lagoa da Pampulha, eu pensava assim, caraca, eu queria muito ser essa pessoa, sabe? Eu queria gostar disso, mas não sabia também como fazer isso, sabe? Mas estava ali tentando. Mas foi na volta mesmo para Juiz de Fora que eu resolvi fazer um pouquinho diferente, foi a hora que eu procurei um personal, que é meu marido hoje, pra gente poder começar a treinar. Eu acho que ali, né, que eu passei a gostar. Claro, a gente não tinha nenhuma relação entre a gente, mas o fato de estar treinando com o personal, e hoje eu falo com os pacientes, o quanto isso, para mim, é um dos melhores investimentos que se pode fazer. Mas estar lá, fazer um trabalho mais bem feito, mais direcionado, né? E eu passei a aprender a fazer aquilo, eu passei a gostar. E aí, quando eu comecei a, de fato, ver aquela mudança ali de forma mais constante também, porque eu passei a ter o compromisso de ir, porque eu estava pagando o personal, né? Então, às vezes, tem que buscar formas de você criar esse compromisso com você mesmo, né? Estratégias. Eu sou muito a favor do especialista. Se eu preciso melhorar minha parte nutricional, eu tenho que procurar um especialista para ele me orientar. Se eu preciso, então... Tanto que eu falo com os pacientes, assim, que o nosso acompanhamento, ele não tem muito um fim mesmo, sabe? Porque o processo, ele não é linear, né? Ele é altos e baixos o tempo todo mesmo. Mas o fato de você ter ali o protocolo para seguir, a dieta para seguir, um objetivo, uma meta que a gente sempre coloca a cada consulta, isso vai ajudando e motivando a pessoa também, né? Eu falo um compromisso. Compromisso, Tá, tanto que a última vez que eu fui, né? Porque ela, gente, também é minha doutora, tá? Verdade. É minha doutora também, só pra vocês saberem. Maravilhosa uma paciente dessa, né, gente? E a última vez que eu fui, eu não tinha feito quase nada, né? Eu falei, não, eu vou. É o meu compromisso. Por mais que eu não tenha feito, né, o protocolo que ela me passou, eu vou com o compromisso comigo. Então, assim, eu absorvi isso pra minha vida desde que eu perdi os 30, que isso é algo meu, um compromisso pra mim, pra me trazer amor, trazer, né, o bem-estar, saúde. Eu falo que às vezes as pessoas começam um acompanhamento, né, mas por algum motivo no meio do caminho acabam não conseguindo dar essa continuidade, erraram, falharam, enfim, e aí nunca mais volta, né. Isso era um erro também que eu cometia muito, eu trocava de profissionais, assim, inúmeras vezes. Ia na nutricionista, não consegui ter o resultado, aí ia para outra, sabe, eu via que aquilo não dava certo, e foi realmente a partir do momento que eu comecei a acompanhar com o Tigre, que eu mudei isso, né? Independente do resultado, eu tava indo ali, sabe? E eu falo isso com as pacientes, né? Você
dar essa continuidade. Vai, porque a consulta é algo que motiva também E as pessoas procuram o melhor nutricionista, a melhor doutora. E se ela não acordar, ela vai ficar o tempo inteiro procurando, vai ficar o tempo inteiro procurando. Com certeza. E vai ter até os melhores protocolos, os melhores métodos na mão. Mas acaba que quando ela não retorna, né? Se ela não teve resultado, às vezes a gente não consegue ajudar por o que foi que não falar, não porque deu. às vezes a gente fica nessa de eu não fiz tudo que tinha que fazer para conseguir o resultado que a doutora colocou no protocolo, no nosso protocolo. Então, só que eu vou saber onde eu errei. Sim. Aí, às vezes, você vai conseguir me direcionar melhor para eu não poder errar na próxima. Exatamente, né? A gente entender o que pode ter dado errado naquele caminho para tentar ajudar de uma forma até um pouco melhor, Tem né? vergonha. Eu falo, já falei isso em vários podcasts aqui, vai com vergonha mesmo. Vem a vergonha. Eu vou lá ver a doutora Tairine, eu não fiz nada que ela seguiu, não engordei, mas... Né? Não, engole a vergonha e vai. Sim. Nós precisamos de ajuda. Exato. Nós precisamos de pessoas aqui o tempo inteiro. E às vezes tem paciente que fala assim, nossa, achei que você ia me dar um esporro. Eu falo, meu esporro é levinho, entendeu? É bem de leve. É cheia de amor. Ela, nossa, até para branca é cheia de amor. Vamos lá. Toda pessoa, né, que você já deve ter visto várias vezes em relação à bariátrica, né, é um assunto bem polêmico também. É o que você vê, sabe? Qual é a sua abordagem para aquela pessoa que chega para você falando que quer fazer bariátrica e as que pretendem fazer ou já fizeram? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente recebe muitos pacientes assim, né? Tanto que chegam falando que tá ali na fila, na porta para poder ir para bariátrica, já consultou com o médico, já tá fazendo os exames e tal. Aqueles que já fizeram a bariátrica, os que fizeram, que tiveram um resultado e uma continuidade boa, né, que conseguiram manter aquilo, então lá buscando para melhorar agora, e muitos, a imensa maioria, que infelizmente acabaram reganhando peso no pós-bariátrica. Então, aquele que está na fila para ir para a bariátrica, a gente conversa muito durante a consulta ali, porque eu tento mostrar para ele que, assim, aquilo que eu falei lá atrás, né, que a parte de emagrecer, por mais que o processo em si seja difícil, mas perder o peso de gordura não é a parte mais difícil, é a parte de manter. Então, independente da forma como a pessoa vá buscar, né, emagrecer, seja com a bariátrica, seja sozinha, seja com medicamento, com acompanhamento, independente do caminho que ela vá, a parte de manter vai chegar, né? Então, essa virada de chave, ela precisa acontecer de qualquer forma. A mudança de hábito, ela precisa acontecer de qualquer forma, né? E assim, às vezes a pessoa vai se expor, muitas vezes até sem necessidade, a uma cirurgia, com os riscos de uma cirurgia grande, né? Com os problemas que o pós-bariátricos tem de deficiência de vitaminas, enfim. Vai se expor aquilo de forma desnecessária, sendo que ela precisa ter aquela mudança de hábitos ao longo do caminho. E aí, graças a Deus, muitas vezes a gente consegue tocar nessa pessoa ali para que ela realmente comece a fazer algo por ela mesma, né? Mas aqueles que já fizeram e voltaram a reganhar, a gente tenta ir nessa linha também de que essa mudança ela precisa acontecer, né? De uma forma ou de outra. Doutora, em qual momento a bariátrica deixa de ser opcional e se torna nível saúde, assim, quando ela se torna realmente necessária, né? Claro. E existe um protocolo para vocês prepararem eles para poder o pós, porque às vezes eles diminuem aqui, mas não diminuem e não mudam toda essa parte de mentalidade. Aquele que realmente precisa e tem, claro, né, suas indicações e que realmente precisa, mas aquele paciente que já está com várias comorbidades, né, hipertensão, diabetes, que está com um risco cardiovascular às vezes maior mesmo, e que já tentou às vezes por diversas outras vezes emagrecer e que por algum motivo até mesmo de saúde não conseguiu. Então, esses pacientes realmente têm indicação. Para muitos, acaba que a bariátrica até é aquela virada de chave, né? Usa aquilo para que realmente consiga seguir ali. Mas a gente precisa trabalhar essa parte da mentalidade, né? Que é muito que você faz ali. Isso é um trabalho essencial para qualquer pessoa, né? Para o bariátrico ainda mais. Porque o pós é bem complicadinho mesmo, sabe? Eu pego bastante gente que fez bariátrica, voltou a engordar. Muito chega mesmo. Até mim,
às vezes até acha, não, a cirurgia deu errado. Eu não sou médica. Assim como falam muito do medicamento, né? Eu usei o medicamento X para emagrecer, depois me deu efeito rebote, emagreci. Só que é milagre. Engordei o dobro. E não é exatamente isso. Sento lá no meu sofá. Pessoal acha isso, as pessoas querem ser emagrecidas, né? Na maioria das vezes. Isso é o grande problema. As pessoas elas querem milagre. Querem ser emagrecidas. Mas não querem, às vezes, seguir o processo, né? Ter o esforço para aquilo, sabe? Eu já falei isso até no Esteve ao Longo agora na praia, eu falei isso. A borboleta, ela precisa passar pelo processo, ela não espera um milagre. Sim. Então, a gente tem que esperar e aceitar o processo. Sim. Porque milagre não existe para nada. E eu falo que hábito a gente só muda com o tempo, fazendo, né? Isso, o hábito a gente só cria a partir daquele momento que a gente está fazendo aquilo repetidas vezes, né? Então, assim, a pessoa tem que entender. Se não entender, não adianta. O medicamento vai ajudar? Vai, muito. Porque, às vezes, assim, tem coisas que atrapalham ela, né? Seja uma compulsão alimentar, por exemplo, seja ansiedade. E que, às vezes, a gente tem que tratar com o medicamento mesmo. Então, mas a parte da mentalidade é essencial aí nesse processo. E esse nosso Mentecast o intuito é esse, ajudar, fortalecer e transformar a mente, né? Com tudo que a gente traz para as pessoas de história de vida, história de cada área, né? Da nutrição, da psicologia, da médica, acho que isso, do atleta. A gente até conversou isso na última consulta né? Porque eu contei para a Anny um pouquinho dessa questão da compulsão alimentar. E que a compulsão, infelizmente, ela não existe uma cura definitiva, né? E eu tô aqui entre erros e acertos, caídas e levantadas, né? Sempre. Então é um negócio que ainda tem que trabalhar a vida toda. É facilidade. A gente viver não é fácil, não. É muito bom viver, mas não é fácil, não. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem polêmica, que tá bem alta, tá, hoje em dia, em relação à proibição, né, dos hormônios a fins estéticos, né? O que você tem a falar sobre isso? Se isso afeta o seu trabalho? Isso é bem polêmico e a gente está... É verdade. Isso foi um bafafá muito grande no início do mês passado aí, né? Por conta dessa resolução que o Conselho de Medicina lançou ali para proibição da prescrição de hormônios para fins estéticos. Acaba que, assim, eu entendo que a resolução ela veio muito na tentativa de meio que coibir, né, essa banalização que tá em relação ao uso de hormônios esteroides, né? Principalmente esses de mercado paralelo, underground, que a galera acaba usando muito sem esse acompanhamento, sem acompanhar exames e tudo mais. Os hormônios esteroides, eles sempre tiveram uma indicação clínica para isso, né, de tratamentos de algumas coisas, como hipogonadismo no homem, que é a baixa produção de testosterona, menopausa na mulher, idosos com sarcopenia, osteoporose, enfim, tem ótimas indicações para isso. Mas acaba que foi havendo uma banalização muito grande, porque também gera um resultado estético ali, de certa forma, né. Eu acho que quando tudo bem indicado, né, a gente não tem como preocupar muito com essa questão da resolução, porque a gente está fazendo o que está dentro daquilo que pode se fazer. Então, é preciso que tenha uma avaliação boa, né, uma boa indicação, que a gente acompanhe os exames sempre laboratoriais dessa pessoa, para que ela possa colher mais dos benefícios do que dos malefícios que existem, sim, realmente, né? Isso é verdade. Doutora, desculpa, Nina. Eu tenho uma dúvida direta em relação a doenças degenerativas, porque elas acontecem na terceira idade, normalmente, mas existe a questão genética, existe toda uma situações que vocês conseguem prever e saber. Então, normalmente, a partir dos 30 anos, a nossa taxa, se eu não estiver errado, elas começam a decair. Já então, seria uma boa utilização dos hormônios. Nesse momento, vocês conseguem mensurar isso e falar... E aí vai um pouco contra, porque entraria como fins estéticos, mas vocês teriam prevendo uma situação... Uma situação futura, né? Poderia encaixar, assim, sabe? Mesmo, às vezes... Não pela idade, mas fatores externos, por exemplo, no homem, que acabam gerando essa baixa produção de testosterona nele. Seja, por exemplo, uma obesidade, né, a falta de atividade física. Às vezes um cara de 30 anos está com uma testosterona baixíssima, 190. E aí, testosterona para o homem é vitalidade. A gente precisa levar aquela reposição para ele que ele realmente passe a viver melhor. Então,
não necessariamente a finalidade estética é só estética, né? É a saúde mental, física dessa pessoa ali que também está envolvida naquilo. Autoestima. Autoestima, né? Então, assim, estética, ela acaba sendo só consequência quando a gente está cuidando da saúde realmente dessa pessoa. Uma observação, eu falo até como paciente da doutora, tô com ela, acho que vai fazer um ano já. Um aninho, né? Verdade. Vai fazer, sei lá, acho que pro 5º, 4º protocolo, não lembro bem. E é muito exame. É muito exame que ela passa. A gente revira do avesso, né? 25, 26 tubos, é muito exame. Então, assim, é tudo feito, assim, bem certinho, bem... A gente sabe de todos os riscos que pode, sim, envolver, né, o uso de hormônios, seja de coisas mais simples, né, como colaterais de acne, queda de cabelo, ou de questões de saúde mesmo, alteração de exames laboratoriais, colesterol, triglicéridos, função hepática, risco cardiovascular. Isso a gente precisa estar atentos, né, para que a saúde da pessoa esteja sempre em primeiro lugar. Quando a saúde está boa, a estética, ela vai vir como consequência, né? Acompanha, né? Acompanha. Tal. Doutora, o hormônio realmente emagrece? Não. Olha aí, estão ouvindo, hein? Não emagrece. Eu vejo, às vezes, muita gente usando hormônio, né? A pessoa tá com sobrepeso, obesidade, e às vezes vai buscar no hormônio uma forma de emagrecer, e isso dá muito errado, sabe? Porque o hormônio esteroide, ele pode gerar um aumento de fome. Então, aquela pessoa que já está com esse descontrole, né, vai descontrolar ainda mais. Tem a característica de, às vezes, causar retenção, ela vai ter uma retenção. Então, na maioria das vezes, isso atrapalha o emagrecimento. Acontece de dar certo, às vezes, com uma outra pessoa? Dá, mas essa pessoa fez o que tinha que fazer. Atividade física, dieta, né? Não, e aí, hormônio. Não hormônio. Exato. Mas a gente não usa nenhum tipo de hormônio para emagrecimento, não. Pra tu ver, e as pessoas acham isso, né? Não, é muito fácil emagrecer, toma hormônio. Pois é. Aí, gente, quem dera até, né? Não que fosse mágica, né? Assim. Quando a gente pensa ali no ganho de massa magra, aí sim, porque é o momento que a gente mais estabiliza o peso da pessoa, né, que emagreceu em cima daquela mudança de composição corporal para mais massa magra do que gordura. Aí sim já é um momento que é mais viável. Que até a pergunta agora, né, que a gente sabe que seguindo o protocolo, né, médico, tudo direitinho, o autoconhecimento físico, né? A pessoa sabe que aquilo não... Pô, doutor, eu não tô me adaptando muito bem a esse medicamento, alguma coisa. A gente sabe que sim, faz crescer, né? O hormônio. Mas qual conselho você daria pra garotada, pra juventude, pras pessoas, né? Que procura, né? Pra crescer, né? Acaba até indo pro clandestino. Às vezes a todo custo, né? Também. Assim como as pessoas que querem ser emagrecidas, às vezes as pessoas querem ser saradas a todo custo, né? O hormônio, e o nome dele é hormônio, esteroide, anabolizante, né? Justamente porque ele vai gerar esse aumento de massa magra, aumento de força e tudo mais. Mas o risco-benefício, ele tem que ser colocado na balança, sabe? Todo medicamento, assim como os hormônios, também tem seu risco e seu benefício. Então, por isso, tem que ter essa boa indicação, tem que ter esse acompanhamento médico, né? E que o médico seja também daquela área para saber realmente prescrever, porque às vezes a gente acaba vendo outras coisas ruins aí também, mas ter esse acompanhamento mais de perto para que a gente possa estar realmente cercando todos os colaterais que podem acontecer, todas as possíveis coisas ruins ali relacionadas à saúde, né, e riscos, para que essa pessoa tenha o resultado e também tenha a saúde boa. A gente tem o nosso eixo hormonal, que ele funciona conforme todos os nossos... Mas, assim, quais são as pessoas que jamais devem utilizá-los, receber esse hormônio externo? Até antes você falou dessa questão do eixo hormonal, né, para o homem, essa é uma grande questão, inclusive, porque quando a gente está colocando testosterona para esse homem, mesmo que ele tivesse com uma baixa, né, produção, ou os que não estão, aí ainda pior, vai haver uma inibição desse eixo hormonal do homem. Então, ele vai diminuir, até mesmo cessar essa produção de forma natural de testosterona. Então, às vezes de forma errada, né, o cara usa ali a testosterona durante X tempo, depois simplesmente para
E aí, o que estava num nível alto demais, até acima do valor de referência ali suprafisiológico, vai ter uma queda gigantesca. E aí é um momento que às vezes pode levar a uma depressão, a baixa libido, impotência sexual, né? Mas pela forma errada de ter feito essa utilização, né? Por isso é tão importante esse acompanhamento, porque o pós, ele também é importante a gente cuidar disso e fazer o que a gente chama de TPC, que é a terapia pós-ciclo. Eu te perguntar, existe a forma da gente precisa reajustar esse eixo. E a ideia é que ele volte a produzir testosterona melhor até do que estava produzindo antes. E para as pessoas que esse eixo hormonal literalmente param de funcionar? É muito difícil parar o 100% assim, a não ser aquele uso a longo prazo, né, e de forma indevida, sem esse acompanhamento. Ainda assim é muito difícil voltar. A gente tem estratégias para que esse eixo volte, mas quanto mais tempo de uso, mais tempo inibido o eixo, mais difícil às vezes a gente fica de fazer isso, né? Com certeza. E dentro dessa, voltando para a pergunta, dentro de toda essa análise que vocês fazem, quem são as pessoas que vocês... Não devem utilizar, né? Aquelas que não têm indicação, realmente, quando a gente pensa ali, né, pessoas que já têm alguma comorbidade importante, né, estão em tratamento de algum tipo de câncer, para que aquelas que a finalidade, às vezes, é estritamente estética, né, e às vezes uma pessoa, principalmente, que nunca treinou, que nunca fez uma dieta e que está buscando no hormônio já aquele resultado estético, sabe? A pessoa precisa já ter essa constância durante um tempo ali, né, de treino, atividade física, já ter tido uma evolução natural esteticamente, para que ela realmente busque aquilo naquele momento necessário. Que faça bem, né, para ela. Exato. Mais uma vez voltando ao processo, né? Eu não posso pedir para a doutora dar um tiro de 100 metros se ela não está preparada para dar não tem como, tempo. Né? Tem que te preparar, fazer com que o seu corpo responda aos estímulos para poder alcançar o que eu quero. E às vezes você vê a pessoa que começou a treinar agora e ela já vai lá querendo o hormônio, né? Às vezes adolescente, de 16 anos e que começou a entrar na academia agora e aí já vai querendo e fala, pô, não tem como. Agora, assim, né? Antes de fazer a próxima pergunta, a gente escuta muito, assim, eu e ele, você também deve escutar. Escutei muito isso até quando emagreci. Muito fácil, né? Até achavam que eu tinha feito bariátrica, né? Porque ninguém acreditou. Acredita, né? E a questão de, muito fácil, o Falcão tá assim, a Anne tá assim, se enche de hormônio. Toma, as pessoas têm esse julgamento. E eles não entendem que o hormônio, ele aperfeiçoa. Entendeu? Ele não transforma, ele aperfeiçoa algo que a pessoa já tem. E o que a pessoa está fazendo ali para aquilo, né? E não é o que está gerando resultado nenhum, né? Hormônio é cerejinha do bolo, eu falo assim, sabe? Pro básico que já está sendo feito, né? Mas quando muito bem indicado, por exemplo, uma mulher na menopausa que está com a testosterona praticamente zerada, né? Ela tem essa dificuldade de ganho de massa magra e às vezes vai tendo um declínio dessa massa ao longo dos anos, tem uma indisposição, baixa libido, né? Humor deprimido. E aí quando a gente começa essa reposição hormonal para aquela pessoa ali, isso realmente transforma a vida dela, né? Então é muito legal quando volta e fala assim, caraca, minha vida mudou. Porque foi uma indicação muito precisa para aquilo, sabe? Teve muitas perguntas sobre isso, em relação à menopausa. Na caixinha de perguntas. Já é indicado? Muito indicado mesmo. Já respondeu sem eu ter que Mas, doutora, só para a gente passar para outra pergunta, qual é a definição de hormônio? O que é o hormônio? A gente chama de hormônios esteroides androgênicos anabólicos, né? Que é a bomba que todo mundo fala pelo aumento de massa magra. Mas hormônios esteroides são aqueles que têm essa finalidade ali, né? De gerar esse aumento de massa magra. Existem vários tipos de hormônios esteroides, né? Com finalidades diferentes também. Mas a definição é mais ou menos essa. Androgênica porque ele pode gerar esses caracteres sexuais masculinos, né? Principalmente na mulher. Aumento de pelo, clitóris, engrossamento da voz, entendeu? Perfeito. Agora, creatina engorda? Não. As pessoas têm esse tabu também. Também, muito. Isso é uma dúvida muito comum, né? Para que ela serve? Bom, a creatina é um dos suplementos que tem maior comprovação científica realmente na sua real eficácia ali, né? E aplicabilidade dela. Ela
tem a capacidade de gerar um aumento de força, né, durante o treino, pelo aumento de energia gerada ali durante o uso dela, aumento de força, melhora da recuperação muscular, do tempo de fadiga, mas essa é uma dúvida muito comum. Eu tô tomando creatina, eu fiquei inchada, né? Não existe. A creatina, ela faz, de fato, uma retenção de água, uma retenção hídrica, mas é intramuscular, é dentro do músculo. Então, a pessoa que está usando creatina, está se hidratando, a creatina vai lá e puxa aquela 80% água. do músculo é composto. É composto de água, né? E também não adianta essa pessoa estar usando creatina e não estar tomando água, né? Então, ela faz essa retenção, puxa a água ali para dentro do músculo, né? E, obviamente, o músculo ele vai ter esse aumento de volume, né? Então, às vezes, a pessoa que tem essa sensação de estar ficando inchada ou engordar, muitas das vezes ela tá com um percentual de gordura, às vezes, um pouco alto, né? Então, tem a capinha de gordura ali por cima, seu músculo aumentou de volume, dá essa sensação é isso de estar Eu inchada. acho que, na verdade, as pessoas sempre vão querer buscar uma desculpa para poder não fazer. No que engordou, às vezes, né? Acaba puxando para esse lado. Doutora, qual é o melhor hormônio para as mulheres? Difícil, né? Quando a gente pensa em finalidade estética, vai depender do objetivo daquela mulher também, né? Mas sempre que a gente pensa em baixa testosterona, por exemplo, a reposição dela é muito indicada para a mulher, né? Com todos os seus devidos cuidados por conta dessa questão androgênica, né? Que pode gerar na mulher. Então, a grande questão de hormônios é justamente a gente saber manejar melhor isso, sabe? Porque às vezes a gente vê mulher usando de forma muito errada hormônio, né? E masculiniza mesmo, dependendo do que tá usando, de dosagens. Então, mulher, principalmente, a gente sempre usa doses baixas, né? Com cautela, com cuidado, para que não aconteça nenhum problema, né? Nenhum tipo de efeito colateral. Ainda assim, claro, pode acontecer, a gente tem que ir manejando isso. Mas o que a gente mais vê, infelizmente, é a forma errada de utilizar. É difícil falar o melhor para cada uma, porque vai depender muito da indicação. E, doutora, qual seria mais ou menos uma vida útil de um ciclo, de um hormônio que seja desse... De um ciclo hormonal, você fala, eu fiz o ciclo. Terminei meu ciclo. Normalmente, qual é a vida útil? Cada medicamento ou hormônio, ele tem uma meia-vida que a gente fala no nosso organismo, que ele tem um tempo de ação ali. Então, isso também vai determinar a frequência com que a pessoa utiliza aquilo. Mas um ciclo hormonal, ele não tem muito um padrão pré-determinado, não, sabe? No caso do nosso acompanhamento, que é de 3 em 3 meses, a pessoa vai retornar desses 3 meses, a gente vai reavaliar todos os exames de novo, né? Ver o que aconteceu, como foi, e ali a gente vai determinar se vai dar continuidade ou não, entendeu? Isso é verdade, até tira, né? A gente, claro, tem que fazer às vezes uma pausa, né? Não é algo contínuo também. A senhora é a favor? Você é a favor? Você é a favor. Eu gosto de doutora, calma. Você é a favor desse método Cruise, não sei, aqui, esse uso contínuo? Ah, sim, do Blast and Cruise, né, que eles falam. Isso. O Blast and Cruise, pro homem, principalmente, que é essa diminuição, né, retira a maior parte, mas mantém uma dose mais fisiológica ali. Sou a favor também, eu gosto dessa linha. Principalmente às vezes se o cara tem o hipogonadismo, por exemplo, está produzindo pouca testosterona, a gente vai manter por um período só a dose fisiológica, depois aumenta, né, e aí fica bem mais tranquilo para a saúde também, aí, de forma geral. Muito pessoal, né? Muito pessoal, vai os exames, vai como a pessoa a gente tem que acompanhar exames de imagem, né? Homem e mulher fazer ecocardiograma, ultrassom, a gente precisa estar de olho em tudo. Isso é verdade. É muito individual. Identifico mesmo, assim, é chocante, assim, a quantidade. É tão individual que às vezes a gente vê que o cara falou para o outro, usa isso aqui que vai ser bom, né? E a mulher, a personal falou usa isso aqui que vai ser bom, e cada um é cada um, né? Então... Tem até uma pergunta que se encaixa até o que tu falou, cada um. Teve uma moça, né, que foi lá em casa e ela, Anny, meu cabelo tá caindo porque eu tô tomando a oxodolona de uma amiga. Aí eu, como assim? Cabelo caindo pra caramba, a dosagem, acho que cada comprimento tinha 20. Ave Maria. Aí eu, mas tem tipo, não, uma amiga minha comprou pra mim. Nossa, eu quase caio da cadeira às vezes, com o paciente chegando, tô usando isso, como dose pode? E tal. Eu falo, meu Deus do céu, como... A pessoa tá pedindo pra dar ruim. Caraca.
Dose alta para mulher vai dar ruim, não tem jeito, sabe? Como. Então isso nunca deve fazer. Às vezes eu vejo mulher usando doses de homem, né? Cavalares ali. Então vai ter acne, vai ter queda de cabelo, vai masculinizar. E será que vale o preço? Não vale o preço, né? Às vezes quer o shape a todo custo, mas, né, a troco de quê? E por isso a gente tem que ter esse cuidado, principalmente para a mulher, né? Mulher, na maioria das vezes a gente vê formas erradas de utilizar isso. Sem dúvida. Uma perguntinha também, né? Que eu sempre tive medo também. O hormônio faz cair o cabelo mesmo, assim? Faz. É um grande... Faz. Eu acho que quando... A gente tem que conversar muito, né? Eu converso muito com as pacientes ali nas consultas, porque ela tem que entender o que ela está usando, né? E tem que estar disposta a isso, sabe? Então, tem que estar disposta a se colocar no risco de ter, às vezes, alguns efeitos colaterais. Porque todo hormônio pode ter. E acne, queda de cabelo também, principalmente, é um dos principais efeitos colaterais mais simples, né? Até. Principalmente, às vezes, aqueles que a gente chama que são derivados de DHT, por exemplo, a oxandrolona, estanozolol, a classificação deles é derivada de DHT. E DHT é uma transformação ali da testosterona, né, que ela se transforma no nosso organismo em DHT, que é responsável por essa queda de cabelo. Então, às vezes, uma pessoa que já tem uma tendência à calvície, né, já está tendo uma queda de cabelo de forma errada e sem saber, ela vai lá e usa um derivado de DHT, que é responsável por queda de cabelo, né? Então, ela vai ter queda de cabelo. Tem algo para prevenir isso? A gente sempre tenta cercar um pouco disso, né? Colocando vitaminas para o cabelo, alguns protetores, mas para aquela que não tem indicação, a gente não vai usar aquele colateral, aquele hormônio ali por conta disso, né? Então, a gente vai optar por outra linha de hormônio esteroide. Mas a gente tenta cercar, proteger isso de alguma forma, mas isso acaba sendo muito individual também, sabe? Por isso eu deixo conversado isso com os pacientes, né? Eu lembro. É mais comum mulher ou homem perder cabelo, assim? É mais comum mulher. Mulher é mais comum, bem mais comum. Doutora, você falou em relação a... Por ser androgênico, né? Por ser esse hormônio esteroide androgênico, acaba que os homens sofrem um pouco menos com esse efeito androgênico do hormônio, né? Já a mulher, muito mais. Você falou a gente falou sobre aquele método que é de uso contínuo. Ele diminui esses efeitos colaterais? Não diminui. Não tem correlação? Não. Tá, às vezes até o contrário, né? Dependendo, porque você está mantendo aquilo mais a longo prazo, você está se expondo a mais longo prazo também aquele risco ali de efeito colateral, entendeu? Entendi. Doutora, líbido é realmente falta de testosterona? Depende. Tô gostando assim, sim, não, depende. Depende porque, assim, é um dos grandes fatores, né, para redução de libido. No homem, principalmente. Na mulher, eu já falo que a libido ela é mais multifatorial. Então, assim, ela tem a parte hormonal envolvida, assim, se a libido está baixa, usa anticoncepcional há anos, né, na vida, e que gera essa redução de nível de testosterona na mulher, mas para a mulher tem muito mais relação com a autoestima, com a falta de sono, estresse, ansiedade, sabe? Com a mente, está muito mais relacionado do que o próprio hormônio em si. Tanto que, às vezes, a mulher vai queixando que está com sobrepeso, obesidade e que a libido está baixa. Aí essa mulher emagrece, a autoestima fica melhor, a libido já tende a melhorar. E o hormônio continua baixo, porque a gente ainda não cuidou dessa parte, né? Então, depende muito por isso. Mas influencia muito quando o hormônio, sim, a testosterona na mulher está baixa e no homem principalmente também. O anticoncepcional atrapalha o ganho? Atrapalha sim, porque ele gera esse bloqueio ali, né, da produção natural de testosterona na mulher. E a testosterona que tem essa relação com o auxílio no ganho de massa magra, na libido, então acaba atrapalhando sim. Às vezes a gente vê que ela está tendo uma dificuldade de desenvolver bem uma massa magra, mas muito porque está com esse anticoncepcional bloqueando ali. E às vezes a gente consegue conversar, ela vai na ginecologista e tal, e tira esse anticoncepcional, o desenvolvimento de massa dela acaba sendo muito melhor e mais rápido, entendeu? Dentre todas essas possibilidades que acho que a maioria usa anticoncepcional para não engravidar, e qual é a menos lesível em relação a... É uma opção melhor, né? Eu gosto sempre mais do DIU, né? De preferência o DIU não hormonal,
cobre com prata, mas vai depender da indicação. Tem mulher que tem mioma, por exemplo, e não tem indicação de DIU não hormonal. Mas o DIU hormonal também é bem mais tranquilo ali do que o oral, injetável, enfim. Doutora, agora pode falar, né? Não, é o que eu uso. Hormonal eu nunca tive. Eu uso há Você 6 anos. Mirena? Mirena, há 6 anos. Eu uso o cobre, mas o cobre é muito de indicação mesmo, porque ele é um pouco mais chatinho nesse sentido, Então, né? Porque às vezes pode aumentar a cólica, aumentar o fluxo menstrual. Pra tu ver que é pessoal. Comigo nunca deu problema, né? Faço com a doutora Tairine e graças a Deus nunca foi. Foi sim, tá, gente? 100%. Cada pessoa é uma Você pessoa. é perfeita, entendeu? Que se todas fossem assim. Porque tem gente que sente muito isso. Com anticoncepcional. E tem que tirar. Com certeza, é verdade. Doutora, a pergunta agora ela é bem... Eu queria que você direcionasse ela de forma radical. Ai, meu Deus. Acho que a bebida alcoólica, ela é vilã para todo esse processo de emagrecimento? Tanto de emagrecimento quanto de ganho de massa magra também, né? É vilão, hein, gente? É vilão. A gente sabe que é muito difícil tirar, né, bebida alcoólica de todo mundo. Tem gente que já não bebe mesmo, mas normalmente as pessoas têm muita dificuldade, assim, no final de semana, né, porque vai ingerir bebida alcoólica e tal. Mas a bebida alcoólica, ela... Cerveja, principalmente, né, aqui no Rio, muita cerveja. Cerveja é que tem maior quantidade de carboidratos, de calorias. Se a gente for pensar no emagrecimento... a pessoa às vezes está fazendo certinho ali de segunda a sexta, uma dieta, vai legal, aí final de semana, cerveja à vontade. Toda aquela caloria e carboidrato que ela consumiu no final de semana já levou o esforço que ela teve na semana toda embora aí, sabe? Então acaba influenciando, fora o tempo de metabolização hepática ali do álcool, né, para a pessoa conseguir realmente voltar para um organismo normal. Eu acho que é ciclo de Krebs. Exato. Então assim, ela vai ter esse tempo de metabolização, segunda-feira ela não tá legal, terça não tá legal, isso diminui o rendimento de treino, então vai influenciando, né? Então... Muitas pessoas acabam bebendo para poder dar uma... Relaxar. Vou relaxar. E às vezes o malefício é muito maior do que o benefício em relação àquela sensação momentânea de... Sim. Tem uma bebida menos pior, né? Falando bem feiosamente. Atrapalhe menos. Né? Se a gente for pensar só em questão de calorias, né, de carboidrato, cerveja, é lógico, é a pior delas. Né? Então, a gente sempre fala para a pessoa tentar optar por bebidas quentes, né? Um gin, uma vodka, um vinhozinho. E mesmo assim, menos quantidade. Mas é aquele negócio, né? Não precisa achar que eu vou emagrecer, eu nunca mais vou poder comer nada, beber nada, né? Ou estou ganhando mais. 100% restrito, ninguém vive isso assim a longo prazo, né? É questão de constância, né? Fazer certo a maior parte do tempo que eu falo. Lógico que se você quer emagrecer, tem que, pelo menos, dar aquela restringida um pouco maior no início, depois consegue ficar um pouquinho mais tranquilo. Quanto maior o seu empenho, maior o resultado. Exato. Né? Se eu quero emagrecer mais rápido, então você tem que saber você que você vai ter que... abrir mão de certas coisas para conquistar outras, se né? Se você quer ter essa flexibilidade, você vai entender que você vai emagrecer, mas não vai ser tão rápido. São escolhas, né? O ser humano mas aí entra também a questão da gente ter um bom profissional ao lado que vai nos direcionar, saber o momento certo de eu... E elas sabem, ontem mesmo atendi uma cliente que ela assim, ontem a Anne, a nutricionista me passou um plano alimentar muita comida, 2 pães, tá, 2 pães. Não, Anne, eu já tô diminuindo na metade. Aí eu falei, calma. Ela passou isso a primeira semana, então ela quer sentir você, ela não pode restringir assim, tudo, secar a tua alimentação, porque a pode pessoa gerar... não vai conseguir levar, né? Aí eu falei, quando você completar 1 semana desse plano alimentar, segue direitinho. Aí você fala, doutor Nutri, não tá muita comida, ela vai sentir você. Sim, exato. E vocês não conhecem a gente, vocês conhecem naquele dia. Isso acaba sendo um erro também das pessoas, né? Porque elas acabam não confiando naquilo que o profissional tá fazendo ou prescrevendo para ela. Verdade. Ela achou que tinha muita comida, mas tá tudo dentro calculado ali para ela. E aí ela mesma diminui aquela quantidade ali, né? Ela tava fazendo isso. Ou eu vejo muita pessoa vai lá e não tá pesando a comida e depois... Quando vai ver e pesar, ela podia estar comendo muito mais do que realmente estava comendo no olho, né? E eu acho que principalmente quando eu faço a escolha de te procurar como profissional para me atender, eu tenho que te dar uma possibilidade de longevidade. Eu não posso, porque a senhora, você vai aplicar um método em mim que talvez não esteja de acordo, não responda. Então você vai fazer um ajuste porque você vai cada vez criando um relacionamento, conhecendo. Exato. Então isso é muito importante. Por isso esse retorno é importante para nós profissionais também, né? Exatamente. Eu preciso ajustar, eu preciso entender o que aconteceu naquele tempo, sabe? Se é algo que eu tenho que ajustar ou se foi algo que a pessoa que realmente, né? Essa longa
né, contato e distância nossa, que essa é bom, é necessário. A gente tem que confiar no profissional. Se eu confiei na doutora Tairine, o que ela me passar é lei pra mim. Se eu sentir que meu corpo tá... Não, doutora, eu não tô sentindo isso. Avisa, eu confio. Né? Eu perturbei a doutora final de semana no início, e é normal. Como ele, né, que ele além, né, do meu sócio, ele é meu personal há 7, 8 anos. Eu, cara, o que ele passa até hoje, se ele mandar eu ficar de bananeira... com uma pena na cabeça, não gostar tanto, eu vou fazer, né? Mas vai fazer. Eu vou fazer. Então, acho que se você escolher um profissional e confiar, eu acho que isso é o principal, porque tem muito isso. Doutora, mas fulano, vi na internet, fulano usou tanto e você deve passar muito por isso. Isso é chato. O profissional, eu acho que ele tem que passar essa confiança, né, para a pessoa, para o paciente também, e o paciente confiar no profissional. E hoje, 7 anos depois, os meus protocolos são muito mais lapidados e bem orientados a ela por conta desse relacionamento que a gente tem durante todos esses anos. Do que aquela que você acabou de pegar ali logo no início, né? E eu falo muito isso, a gente tem que confiar em quem a gente escolhe, entendeu? Isso faz toda a diferença. Os pacientes que às vezes estão com a gente, tá comigo, já tem 1 ano, né, igual você, já tem 2 anos contínuos, são pacientes que eu consigo lidar muito melhor, né, do que aquele que acabou de chegar, por exemplo. Verdade, que tem até uma resistência, né, e algumas crenças ali. Vamos lá. O homem, normalmente, né, ele procura utilizar hormônio com intenção de ficar grande, tá? Qual a função do hormônio em relação a esse processo? E é verdade que precisa comer muito para crescer? Precisa. Quando a gente pensa em hipertrofia, né, precisa na dieta estar fazendo um superávit calórico, ou seja, a pessoa tem que estar consumindo mais calorias do que o organismo gasta. Isso a nutricionista, claro, que vai calcular, a gente tem esse acompanhamento também da nutricionista com os nossos pacientes. Então, ela vai calcular esse superávit calórico ali para a pessoa, né? Então, dieta é a base de tudo, superávit calórico para hipertrofia, treino de força, né? Treino de força e resistência, a musculação, cross. E ali, depois, nosso acompanhamento em terceiro lugar também, como cerejinha do bolo, para poder auxiliar nesse processo. Esse é a cerejinha do bolo, isso aí ficou marcado para mim. Doutora, o uso indevido de hormônio faz o homem falhar lá na hora... Pode acontecer sexual. Sim, mas principalmente às vezes no pós, né, igual a gente estava falando ali daquela questão do eixo hormonal. Às vezes o eixo do cara tá inibido e vai estar usando testosterona, e aí quando ele para, às vezes vai ter essa redução grande de libido, impotência sexual. Mas às vezes a gente vê errado também a forma de utilizar de homens por orelhada ali da galera da academia, né? Por exemplo, um homem às vezes usou só uma oxandrolona, só um estanozolol para ganhar massa magra. Só que esses hormônios no homem sozinho, eles vão gerar uma redução do nível de testosterona nesse homem. Então, às vezes ele usou a oxandrolona para ficar sarado, mas a parte sexual acaba ficando errada. Então, a gente sempre tem que ter a testosterona ali como base daquilo. Como é importante, né, ter acompanhamento. Total, e eu vejo muito, às vezes o cara fala assim, eu usei aí, eu só oxandrolona, só estanozolol, e eu falo, e sua libido? Já pergunto logo. Eu já falo assim, como estava a sua libido nessa época? Ele então, não estava tão bom. Doutor, e em questão desses homens, das mulheres que querem ser pai, mãe, existe alguma influência negativa do hormônio para esse fim? Durante o uso, vai dificultar tanto a mulher quanto o homem, né, por essa inibição do eixo ali. Quem ainda quer ter filho, né, a gente tem que saber disso, tem que ser passado, porque a gente vai fazer essa pausa, ajustar o eixo, fazer a terapia pós-ciclo para esse homem. Mulher não tem tanto essa necessidade, mas é importante sempre que a gente faça TPC para o homem ali, para que volte a produzir bonitinha a testosterona e engravidar. O que é TPC? É terapia pós-ciclo. Mas normalmente qual é o protocolo? Assim, o que é utilizado? Existem alguns protocolos assim, diferentes, mas a gente vai entrar com algumas fórmulas específicas, tem medicamento mesmo utilizado, eu sempre escutei muito tríbulo terrestre. A gente usa fórmulas com tríbulos, maca peruana, né, que conseguem aguentar um pouquinho da questão da libido naquela parada.
Mas medicamentos mesmo, clomifeno, HCG, anastrozol, e a gente usa alguns remédios que vão forçar essa volta do eixo ali de forma mais rapidinha para o homem. Como é importante o acompanhamento, que a gente muito o tempo inteiro. Eu parei, foi horrível, e não sei o quê. E às vezes a gente tem que utilizar de estratégias para isso também, né, na TPC ali. Não é igual para todo mundo, sabe? Então, a gente precisa ver como tá e usar de algumas estratégias para melhorar de forma mais rápida. E as mulheres, qual é o efeito do hormônio no libido, na relação sexual da mulher? Quando a mulher está fazendo a reposição dessa testosterona, tem uma melhora enorme, né, da libido para ela. E às vezes a gente vê a mulher que passa a vida toda com a libido baixa, acha que aquilo é normal para ela, né? E quando a gente melhora isso, a mulher fala, caraca, que coisa boa, né? Porque realmente ela voltou a sentir esse prazer, né? Então é muito bom. Mas no pós também a mulher não tem necessidade tanto de fazer uma TPC, não, igual o homem. Mas a gente, durante aquela reposição, mulher na menopausa, por exemplo, vai usar o hormônio a vida toda, né? Porque já teve essa redução de forma fisiológica ali. Então, dependendo, a gente vai ver o tempo que vai ser necessário para aquele tratamento. Sensacional. Doutora, qual é a sua importância nesse trabalho da parte, puxando para o nosso Mentecast, né, na parte mental dos seus pacientes? Você já teve alguma experiência para nos contar em relação a isso? Essa parte de mentalidade, né? Isso é algo que a gente faz muito, na verdade, né? E eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais ali no método Dr. Tigre também, porque não é só a prescrição de um medicamento, sabe? Pelo contrário, o medicamento qualquer um pode prescrever, né? O remédio para emagrecer qualquer um pode prescrever, mas saber realmente tocar aquela pessoa de forma que ela realmente vá se transformar, né? Transformar a mente dela, que a gente consiga gerar essa... Eu falo que... Eu vi você falando até do seu método aí, né? A questão de que é difícil até de falar em palavras o que a gente faz realmente, porque é viver aquilo, sabe? É a gente acolher aquela pessoa, é a gente entender a necessidade dela, sabe? É a gente conseguir gerar essa alteração de mentalidade nela. Então, isso é um grande diferencial. Porque não é só o medicamento, pelo contrário, o medicamento é só... É uma conexão mesmo, assim, lá... Você tem que se conectar, né? Eu acho que um bom médico, ele tem que se conectar com aquele paciente, entender a real necessidade dele, né? E acolher de forma com que ele se sinta realmente capaz de fazer aquilo, né? Doutora, e dentre todos esses anos seus de experiência, tudo que você já vivenciou, inclusive você mesmo já teve como transformação, queria que você desse um conselho para quem está nos assistindo agora, assim, o que eles devem fazer para realmente mudar, se transformar? Olhar para si mesmo, né? Que a gente estava falando bem lá no início, assim, quando a pessoa se olha e se sente bem com ela mesma, ela passa a ficar bem para o resto do mundo também. Então, você precisa ver o que você quer, né? O que você quer da sua vida, pensar na sua saúde. A saúde, às vezes, infelizmente, a gente só olha muito lá na frente quando acontece alguma coisa. Mas a nossa autoestima é muito imediato, né? A gente se olhar no espelho todos os dias e ver aquilo que a gente está gostando de ver. Então, eu falo que às vezes a gente acaba cometendo o erro de se deixar de lado por conta de outras coisas, né? Correria de trabalho, estudo, casa, filho, marido, enfim. E aí a gente vai se deixando de lado, e a nossa saúde vai junto, a nossa autoestima vai junto. Então, é preciso olhar para si mesmo. Ter o auto-amor, ter o autocuidado, né? E a autoestima estando boa, o resto das coisas vão fluir. Eu escutei uma analogia muito boa, que é do avião, que quando o avião cai e aquela caixinha respiratória vem, você primeiro tem que colocar em você para você poder salvar as outras pessoas. Então a gente tem que primeiro cuidar da gente para depois a gente transbordar para as outras pessoas. Eu falo isso com as pessoas, né? Eu falo, não cometa esse erro que você vem cometendo até aqui, sabe? De se deixar de lado por conta das outras coisas. Passa a colocar isso, você, como a maior prioridade, na frente de qualquer outra coisa, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Porque você só vai estar bem pro resto das coisas se você estiver bem com você mesmo, entendeu? Eu ainda falo muito. Nós somos os protagonistas, né, das nossas histórias. A sua mãe tem um livro dela, que a Tairine surgiu em um momento da vida dela. Como eu tô olhando pra lá que o esposo dela tá ali. O Ebert também tá ali. A Tairine entrou na vida dele em um capítulo da vida dele, mas o livro é dele. A biografia é dele.
A gente não pode viver o do outro, né? E infelizmente a gente vê e nem esperar muito, assim, que a gente acaba se decepcionando muito mais. Mas sabe o que acontece, que eu vejo? Hoje em dia tá tudo tão corrido, tá tudo tão acelerado, a gente acorda já, trabalho, vai, amigo, casa, filho, volta, dorme, e a gente não tem um momento de diálogo interno. O despertar, para mim, é o despertar internamente. Você tá aí 10 anos, às vezes, sem ter um diálogo interno com você. A partir do momento que você parar para ouvir o que você tem a dizer para você mesma, você vai começar a olhar a sua vida num todo. Sim, com certeza. Tu tá jogando seu físico no lixo, sua saúde no lixo, o seu filho no lixo. Não tá dando atenção para sua esposa. Então, e essa consciência, ela vai te fazer conectar com você mesma. Então, assim, isso é muito necessário, o diálogo interno, porque nessa correria, tire 5 minutos do seu dia para conversar com você. Você deixa de ter esse tempo para você mesmo. Vai dizer tudo para você. Também tem uma outra analogia que eu gosto muito, que é a águia, mas eu vou falar o falcão para puxar do meu lado. É uma das aves que voam mais altos, só que tem um momento da vida dela que ela vai lá pro alto da montanha, se esconde, o bico dela já tá todo arrebentado, as penas caindo, ela se depena toda para depois vir na transformação de novos pelos, de o bico voltar a crescer para ela poder voltar a brilhar. Então a gente precisa o tempo todo estar se autoanalisando, autoconhecendo, entendendo qual é a nossa função para o mundo para poder a gente conseguir entregar melhor e mais para eles. Mas primeiro a gente tem que se tratar, se cuidar. E aí vem o propósito, né? Quando você encontra o seu propósito, você suporta o processo. Se você não encontrar o seu propósito, você não aguenta o processo. E você desiste. Exato. Isso, você quando falou, Anne, quando eu achei, né, a nutrologia, que realmente... quando realmente eu me conectei, me senti completa. Propósito. E ela hoje é cansativo trabalhar, não tem uma paixão, sabe? Sim, o físico tem, a gente se cansa, mas tem uma paixão. É o que move, né? É o que move. Aí a pessoa tem sentido, tem propósito de vida. Quando a gente realmente encontra esse propósito ali. Mas eu acho muito importante, porque às vezes é igual você falou, a vida é tão corrida, é tudo tão corrido, que as coisas vão atropelando e você tá ficando ali pra baixo de tudo, sabe? Achando que tá dando conta de tudo, mas não tá atropelando, sabe? As pessoas mais evoluídas são aquelas que estão conectadas com elas mesmas. Exatamente. Para um momento do seu dia, 2 minutos para se ouvir. Pra você falar com você mesmo. Já que as pessoas que andam falando sozinho, eu adoro quando vejo. É, legal. Né? Tamo junto. E eu acho muito importante todo esse processo, igual ter o acompanhamento do coach, né, do terapeuta, do psicólogo, porque por mais que a gente ali na consulta faça aquilo, né, leve um pouco para essa parte ali também, mas esse acompanhamento diário, constante, né, com outro profissional também faz toda a diferença. Acho que todo profissional é importante, como eu falei em relação à especialização, a gente sempre vai ter que ter boas pessoas ao nosso lado que nos orientam para a gente conseguir ser o que a gente é. Porque, como a Anne Renan falou, a vida está cada vez mais nos atropelando. Hoje, qual é o nosso maior bem? É o tempo. É o tempo. É o tempo, sem dúvida. A Anne Renan fala muito sobre isso. Se ela tivesse a oportunidade de comprar tempo, era uma coisa que ela compraria. Você quer 10 milhões? Você quer 10 milhões de reais agora, ou você quer mais tempo? Eu nem penso, é tempo. É tempo. E o que a gente está fazendo desse tempo? É bem isso. Tá se autoflagelando o tempo todo. Não, aproveito muito meu tempo. Com certeza. Nossa, aproveito muito. 1 minuto pra mim é tudo, ele sabe. Falcão. Pra quem tem a vida corrida é tudo contado demais, né? Isso é gostoso quando tá envolvendo o seu propósito. Exato. Não fica pesado. Muitos falam assim, Tarine, você trabalha muito. Mas eu até falei no Stories esses dias, porque eu falei assim, cara, o meu tempo também é muito contado pra tudo. É o tempo que eu acordo, saio de casa, vou trabalhar, volto, eu pego 1 hora pra ir pra Nova Iguaçu, volto. E eu falo assim, eu preciso estudar ainda, eu preciso me atualizar. Que horas que eu faço isso? É 1 hora no trânsito indo, 1 hora no trânsito voltando, entendeu? É desesperador às vezes, né? E ainda assim, você tem que dar conta de tudo e a gente vai indo. A Anne Renan até te elogiou, ela falou que ela falou, Falcão, ela é pontual. Nossa, eu sou muito chata com o horário, eu sou muito chata. Doutora, a gente viu muito mesmo amor no que você faz e isso acho que é o que mais edifica todos os seus pacientes, portanto que a Anne Renan, ela sempre fala muito bem de você, obrigada. Ela te indica, Ana é maravilhosa, indica pra todo mundo. Todo mundo vai na doutora Tarine. Fala mesmo. Porque, então, se ela fala, provavelmente é porque ela confia muito em você e provavelmente você deve passar isso para todos os seus pacientes. Obrigada. Então, parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Principalmente por ser quem você é,
para nós e pela transformação de todas as pessoas que você transforma. Obrigada. E obrigada por esse conteúdo, esse episódio, assim, incrível, rico. Mas antes de terminar, a gente tem a caixinha, é um quadro novo, né, do Mentecast, caixinha surpresa, que aqui tem algumas palavras e você vai dizer o que essa palavra significa na sua vida, tá? Tem coisas boas, pega um papelzinho. Deixa eu ver isso aí, gente. Eu sei, sempre não dou sorte fazer essa coisa. Pet. Caramba! Olha lá, o maridão já deve o olho. Pet é a Tiffany, nossa cachorrinha. Todo mundo no Instagram conhece ela, né, Tiffany? A Tiffany tem uma historinha boa também, rapidinha, que ela veio de um canil de reprodução, inclusive. Caramba. Ela é adotiva nossa. Tá com a gente tem, acho que 3 anos, se eu não me engano. Mas é uma shih tzuzinha, veio de um canil de reprodução, maltratada, tadinha. E aí a minha mãe que ficou sabendo dela e eu levei pra casa e foi muito legal ver a transformação dela também, porque ela chegou toda cheia de medo, né, mal andava e agora, como diz meu marido, é rainha da casa. Rainha da casa, a gente vê nos stories. Vamos pegar mais uma? Só mais umazinha. Caramba, você falou do pet ainda. E não falei pra ele, botei um pet, eu botei um pet ali porque eu sei do cachorrinho. Propósito. Propósito é tudo que a gente vem falando aqui, né? Isso que eu faço, que eu vivo pra isso hoje, é realmente pra viver o meu propósito aqui nessa vida, que foi o que eu encontrei na nutrologia, né? No método Dr. Tigre, que foi quando realmente o propósito de Deus se fez presente ali na minha vida. Acho que quando a gente encontra o nosso propósito, a vida flui. É bem isso, frente, vem, né? Motivação, vem gás. E o trabalho não fica pesado. O trabalho vira hobby. Muitos falam, poxa, vocês trabalham muito. Você escuta muito isso. Gente, quando tem paixão e propósito no trabalho, o trabalho vira um hobby. Então, assim, fica leve. Se o propósito ainda é transformar a vida de outras pessoas... é melhor ainda. Isso é até uma orientação pra galera. Para de falar que as pessoas estão trabalhando muito. Porque a frequência dela, às vezes, vai te ajudar. É verdade. A gente trabalha muito pro bem de outras pessoas. Pelo nosso propósito. Isso faz bem pra gente também. Eu falo com a Nina, se eu tô em casa parado, eu acho que eu me sinto muito pior do que se eu estivesse ali naquele meu dia corrido. Verdade. Não, às vezes, obviamente que a gente tem essa necessidade de achar o nosso ponto de equilíbrio. Claro. Fazer acordos para cada momento. Eu tenho que ter acordo com a minha família, acordo com o meu trabalho. Todo mundo já passou por momentos assim, né? Realmente o trabalho pesar demais, enfim. Isso mesmo. Mas é o que você falou, às vezes eu saio super cansada de casa e na hora que eu começo o primeiro atendimento, parece que tudo saiu ali, fugiu, não tô, sabe? Só eu ali dentro. É assim mesmo. É o propósito. O propósito foi feito para ser vivido. Total. Obrigada, doutora. Você é maravilhosa, tá? Fiquei muito feliz. Episódio riquíssimo. Gratidão. Que você continue transformando mais pessoas. Sigam a doutora Tairine. Por favor. Sigam ela, fala o arroba, pessoal. Isso, @dra.tairine com Y, Marrazo, 2 R's e 2 E's. E conselho. Obrigada, viu, pelo convite. Nela. Muito obrigada. Vão nela, que ela é maravilhosa. É isso, mais um Mentecast com a doutora Tairine.